galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concurso, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E hoje a gente vai falar sobre estilos literários. A gente vai dar uma conceituada rápida no que é a literatura e vai sintetizar aí os estilos epocais, tá? Acompanhe comigo rapidamente, ó. O que é literatura? Literatura é a arte da palavra. É a técnica de usar as palavras com criatividade e originalidade. Assim como o pintor usa tintas para fazer um quadro e levar sua mensagem. Assim como o músico utiliza a combinação harmoniosa dos sons para comunicar-se com o seu público. Também o literato usa as palavras para expressar suas ideias e emoções. Tá? Suas ideias e emoções. Corrija aqui, tá? É emoções não, é suas ideias e emoções. Aí se liga. Quando a gente pensa no texto literário, por exemplo, a gente tem de entender que ele é diferente do texto não literário. Ué, mas como assim, Sidney? Vamos lá, ó. Primeira coisa que a gente vai definir. Eu tenho o texto literário versus o texto não literário. Que raio é isso? Muito simples. O texto literário é um texto de linguagem figurada. É um texto de linguagem conotativa. Já o texto não literário é um texto de linguagem real. É um texto de linguagem literal. Muito importante definir isso. O que seria a linguagem não literária? Real, literal, é aquela que a gente utiliza dentro da própria ideia. Eu posso até, ó, ao invés de colocar só o real literal, eu ainda posso ampliar, porque eu posso colocar aqui, ó, denotativa, que é o tal do desenho de dicionário que você aprendeu na escola. Então a linguagem real, não literal, não literária, literal, denotativa, é aquela que emprega a palavra dentro do seu sentido original. Por exemplo, eu digo que João está com dor na cabeça. A palavra cabeça aí foi empregada dentro do sentido original. É uma parte do corpo humano. Então, sentido real, literário, denotativo, não literário. Agora, o que seria a linguagem figurada, conotativa, literária? É aquela que é empregada fora do seu sentido original. Então, eu digo que João é o cabeça da turma. Eu não estou empregando a palavra cabeça como uma parte do corpo humano. Eu estou, na verdade, querendo dizer que o João é o líder da turma. Então, essas conceituações são extremamente importantes. Então, aí, a gente já matou essa ideia. Então, texto literário é um texto que tem muita conotação, muita figura de linguagem. É, portanto, um texto riquíssimo, riquíssimo. Eu, inclusive, aconselho você, na hora que for estudar, dar uma olhada também nas figuras de linguagem, que são muito cobradas dentro dos textos literários. Então, assim, você vai conseguir identificar uma metáfora, que é a associação entre dois termos distintos, ou seja, uma comparação mental. Eu digo que Clara é uma flor, eu estou comparando Clara à flor. Então, isto é uma metáfora. Caem muitas metonímias, que são processos de substituição de autor pela obra, da parte pelo todo, do conteúdo pelo constituinte. Então, o camarada coloca um poeminha do Drummond, o bonde. Aí tem lá, o bonde passa cheio de pernas brancas, pretas e amarelas. Aí ele não faz nenhuma pergunta relacionada à ideia transmitida. Ele vai direto para uma questão de figura de linguagem. E aí ele pergunta qual é a figura de linguagem predominante naquele texto. Você vai dizer que é a metonímia, porque ele substituiu a parte pelo todo. Afinal de contas, não tinham apenas pernas, tinham pessoas brancas, pretas e amarelas, como ele quis dizer.
Tranquilo? Então dá uma estudadinha nas figuras de linguagem, ok? E aí, agora a gente joga para cá para dar uma trabalhada em cima das fases literárias, rapidamente, para que você possa entender como isso foi trabalhado dentro da literatura brasileira. Primeira fase, colonial. Quando éramos colônia, né, galera? Então, a gente tinha aqui o quinhentismo. As características eram a informação e a catequese. Por isso, os principais autores são Pero Vaz de Caminha, com a Carta do Achamento, e o padre José de Anchieta, com a Gramática da Língua dos Índios, Poemas e Autos. E aí se liga só. Nós tínhamos duas etapas, a informação e a catequese. O Pero Vaz de Caminha, ele é o grande representante da literatura informativa. Afinal de contas, ele tinha que contar tudo o que estava acontecendo durante a viagem, principalmente quando encontrava alguns lugares. Então, quando os portugueses encontraram o Brasil, ele fez a Carta do Achamento, para mostrar tudo que tinha aqui, como era belo, como parecia um paraíso. Então, na Carta do Achamento, fala tudo isso. Claro, fala do calor feroz que também faz aqui, né? Mas ele falou principalmente das coisas bonitas que aqui tinham. E tem também a concepção da catequese. Afinal de contas, os portugueses vieram para cá, dominaram, e os coitados índios foram, né, dominados. Éramos a colônia, coisa e tal. Então, tinha a questão da catequização para poder imprimir, mandar a cultura cristã que era utilizada pelos europeus. Então, basicamente, como os índios não tinham uma religião cristã, era uma religião politeísta, por assim dizer, eles acreditavam em vários aspectos, né, coisa e tal. Então isso era um ultraje para os portugueses. Eles catequizaram. Então tudo que era produzido era com o intuito de catequizar. Isso foi o primeiro momento, a fase colonial. Aí depois, uma grande expressão que a gente teve foi a do barroco. Aí aqui já era muito mais interessante e muito mais rico. As características: religiosidade, constatação da efemeridade da vida, carpe diem, antíteses e paradoxos, dualidade, cultismo e conceptismo. Os principais autores: o Gregório de Matos, com poesia religiosa, filosófica, amorosa e satírica, o padre Antônio Vieira com os sermões. Do que nós aqui podemos falar com mais qualidade? Vamos lá. Questão da religiosidade. A religiosidade era muito presente por vários aspectos. A gente vivia uma concepção cristã muito forte. E é óbvio que o padre Antônio Vieira, com os seus sermões, ainda era muito presente. Mas o próprio Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, que esculhambava todo mundo com as suas poesias satíricas, ele teve um momento religioso. O homem tinha esse momento. Só que o homem era dual. Existia a questão da dualidade. Por quê? Porque existiam os contrastes. É daí que vem os tais das antíteses e dos paradoxos. O homem, ele vivia em constante guerra com ele mesmo, entre o carnal e o religioso, entre o profano e o angelical. Então, quando ele se dava conta que a vida era muito efêmera, que era muito rápida, ele queria aproveitar. Daí vinha o tal do carpe diem, que é aproveitar o dia como se fosse o último. Então o homem vivia sempre nessa constante dúvida. Aproveita o dia como se fosse o último. Poxa, o mundo é muito efêmero, a vida é muito efêmera, vai passar muito rápida, então eu tenho que curtir mesmo, me entregar a todos os prazeres. Mas
Em contrapartida, tinha um lado religioso que ainda era muito forte e existia, obviamente, a preocupação: eu vou me entregar aos prazeres da carne, mas e depois? E o paraíso? E o céu? Coisa e tal. Aí, dentro dessas concepções, essas duas figuras de linguagem são muito presentes. Por isso que eu te falei, estude figuras de linguagem. E dentro do barroco, você tem que entender muito bem a diferença de antítese para paradoxo. Antítese. Ante significa contrário. Tese significa opinião, ou seja, uma opinião contrária. Então aqui de fato se trabalha a oposição. Já o paradoxo não significa que seja uma oposição. Já vi em muitos livros dizendo que é oposição. Alguns até vão um pouco além, dizem que é uma oposição exagerada. Mas na verdade não é uma oposição friamente. É algo que é impossível, porque doxo vem de doxia, que significa lei. E para vem de paralelo, é aquilo que é paralelo à lei. É como se eu tivesse a rua A e a rua B. A rua B nunca vai ser a rua A, ela é paralela à rua A. Então, para que ela vire a rua A, é impossível. Então, o paradoxo, ele trabalha com as impossibilidades, ele trabalha com o impossível. Vou te dar aqui alguns exemplos de antítese de paradoxo. Antítese, não é a oposição? Então, é o bem e o mal, o céu e o inferno, o branco e o negro, o gordo e o magro. No exemplo do título do João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Eu tenho morte e vida. Eu posso pegar uma parte do jornal, ou então um poeminha que trabalha a concepção social e diga assim, que a vida é o pobre se dando mal e o rico se dando bem. Eu tenho relações contrárias, relações de oposição, eu tenho antíteses. Eu tenho o pobre e o rico, são oposições. Eu tenho se dando bem e se dando mal. Bem e mal são oposições, então são antíteses. Agora, o paradoxo é aquilo que é impossível, muito bem representado no soneto de Camões. Inclusive, uma questão inteligentíssima que o autor desta prova poderia nos trazer é pegar um texto do Legião Urbana, do Renato Russo, chamado Monte Castelo, que faz duas belíssimas intertextualidades. Frisando mais uma vez, o que é intertextualidade? É quando um texto entra no outro. Então, quando ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria, ele dialoga com a Bíblia. Depois ele vai e fala assim, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é um andar solitário por entre a gente, por aí vai. Ele dialoga com o quê? Com um soneto do Camões. Então já é uma excelente questão para o camarada perguntar em cima da intertextualidade. O que é intertextualidade? É quando um texto dialoga com outro. E seria excelente também para trabalhar a questão do paradoxo. Pois quando ele diz que o amor é ferida que dói e não se sente, caramba, isso é impossível. Como é que pode estar doendo e eu não estar sentindo? Então é um paradoxo, é um impossível. Ok? Então pode cair um tipo de questão assim em cima dos poemas, principalmente barrocos, para trabalhar essa questão da dualidade, das antíteses, dos paradoxos, tá? Aí, continuando aí agora, a gente tem a questão do arcadismo, que a gente vai ver, ó. Características: neoclassicismo, ou seja, é como se fosse um novo clássico. Bucolismo, Fugere Urben, racionalismo, continua com carpe diem e simplificação formal. Então, na verdade, o que tem de mais importante para a gente aqui é o que seria o Fugere Urben, que é a fuga do urbano, a fuga da cidade, é ir morar no campo. E aí, esse carpe diem é o aproveitar no campo, é viver a vida bem no campo. Mas como é um neoclassicismo,
ele busca a simplificação formal. Então ele não vai se preocupar com toda aquela estruturação que tem dos sonetos de 2 quartetos, 2 tercetos, versos decassílabos, versos alexandrinos, não vai se preocupar com isso. E aí os principais autores são Cláudio Manuel da Costa, Obras, e Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu e Cartas Chilenas. Não é um período tão representativo para cair em provas. O barroco é muito mais importante que o arcadismo. Na verdade, de tudo, o barroco, o pré-modernismo e o modernismo são as 3 épocas mais importantes para serem cobradas numa prova. E o romantismo também, claro, que tem ali em relação ao naturalismo, isso pode ser cobrado também. Agora aqui, ó, fase nacional. A gente tem aqui o romantismo. Características: idealização da realidade, sentimentalismo, subjetivismo, culto à natureza, nacionalismo, escapismo e gosto pela imagem do sofrimento. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre essas coisas. Se era um romantismo, ele idealizava demais. É por isso que tem a concepção do subjetivismo. E ele idealizava essa realidade. Daí surgiu a questão do nacionalismo, porque ele idealizava demais o local em que morava. Demais. Então era uma exaltação à sua nação, à sua pátria. Existe esse lado. Mas também, como era algo muito subjetivo, muito individual, tinha a questão do gosto pelo sofrimento. Vários autores brasileiros também foram influenciados pelo Lord Byron. Então aquela coisa da tristeza, como se o triste, o sofrimento, a depressão fosse algo bonito. É chique ser depressivo. Então, durante muito tempo, alguns textos ainda levavam em consideração essa questão do sofrimento. Aí a gente pega aqui algumas obras e alguns autores muito relevantes. Quando a gente pega a primeira geração e fala do Gonçalves Dias, a gente tem aqui uma representação bem clara da questão do nacionalismo, porque o Gonçalves Dias ele vinha para cantar a nossa pátria. Nossa pátria tem palmeiras, nossa terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. A famosa canção do exílio. Então, o Gonçalves Dias representava muito bem essa questão do nacionalismo, de levantar a pátria como se ela fosse a melhor de todos os locais existentes. Aí tem a segunda geração, que é do Álvares de Azevedo, Lira dos 20 anos e Noite da Taverna, né? Noites na Taverna. Aqui já é aquela concepção do sofrimento. O Álvares de Azevedo, quando ele coloca a Lira dos 20 anos, ele era um camarada que era virgem, que idealizava a mulher. Existia uma idealização da mulher muito grande, como a virgem, coisa e tal, intocável e por aí vai. E depois tem a terceira geração, que é do Castro Alves, com Espumas Flutuantes e Os Escravos. Aqui já é uma literatura menos subjetiva, menos individualista, menos idealizadora. Aqui já é algo que vai mais para o romantismo. O Castro Alves, ele preparou essa passagem do romantismo para o realismo. Essa terceira geração do romantismo já é muito mais próxima do que é o realismo, porque ele vem falar sobre as mazelas... Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço licença a vocês, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa aqui do site Lá Concursos, para que você tenha acesso, que você conheça aí a qualidade das nossas videoaulas. Olha só, papo reto, esse nosso curso, eu garanto para você que ele é completaço, atualizado,
ponto a ponto do edital, e nesse curso aí está todo o conhecimento necessário e suficiente para que você seja aprovado no concurso. A sua prova está nesse curso. Professor, qual que é o investimento? Cara, você não vai nem acreditar, é isso mesmo, R$ 119,90. Professor, é o valor da parcela? Não, valor único. Pode parcelar? Sim, nós parcelamos ainda em 3 vezes no cartão de crédito. Pode ter certeza que vai ser o seu melhor custo em benefício de investimento na sua vida. Venha ser guarda municipal do município de Jundiaí. Estuda conosco aqui na Lá Concursos, um site que eu digo para vocês que nós estamos nos especializando em concurso da Guarda Municipal. Nós estamos fazendo uma campanha aí bastante vitoriosa no município de Jundiaí. Espero vocês aqui na LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.